Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo vídeo desta quarta-feira e ó, clima quente lá na colina, hein? Sobre essa situação envolvendo a 777, cadê os reforços? Não chega jogador, poucos posicionamentos oficiais. E nós tivemos um grupo de conselheiros hoje protocolando uma carta na Secretaria do Vasco, cobrando a diretoria mais explicações da 777 e com que eles cumpram o que foi combinado antes do clube ser vendido. E também vou trazer para vocês dois posicionamentos oficiais aí importantes para vocês. Primeiro, vamos começar envolvendo essa parte aí da insatisfação que não é apenas da torcida. Eu vejo que o torcedor do Vasco tá ansioso / irritado já. E a situação do Júnior Urso acendeu uma fagulha aí nesse palheiro todo do Vasco da Gama. Vamos começar o vídeo trazendo para vocês uma matéria interessante dos companheiros do Globoesporte.com, uma reportagem exclusiva deles agora da tarde. Se liga aí, ó. Um grupo de conselheiros do Vasco protocolou na Secretaria do Clube na última terça-feira um documento em que cobra explicações sobre investimentos e promessas da 777. As cobranças são destinadas aos presidentes e vice-presidentes do clube associativo, Jorge Salgado e Roberto Duque Estrada, respectivamente. Ambos compõem o Conselho Administrativo da SAF. E agora vamos primeiro ao depoimento do Eduardo Cassiano. Fizeram uma série de promessas, mas nada foi entregue até agora, disse Eduardo Cassiano. No dia 2 de dezembro, o Conselho Administrativo da SAF se reuniu pela primeira vez, com participação de Jorge Salgado e Roberto Duque Estrada. E o Jorge Salgado, à época, se colocou nas suas redes sociais com a seguinte frase: reunião muito proveitosa. O documento é assinado por 14 conselheiros, entre eles Júlio Brandt, que fez parte da comissão especial do Vasco sobre a proposta da 777 pela compra da SAF e assinou o documento em que recomendava a aprovação do negócio. O clube ainda não anunciou contratações para a temporada de 23, além do técnico Maurício Barbieri. Isso preocupa conselheiros e sócios vascaínos. No texto, eles destacam as declarações do sócio proprietário da 777, Josh Wander, antes da empresa comprar a SAF. O americano afirmou que o Vasco não iria mais jogar contra o Flamengo com desvantagem financeira no orçamento. Por outro lado, em entrevista coletiva na última semana, o diretor esportivo da SAF, Paulo Brax, tratou com cautela o investimento para 2023 e não quis falar em números. Com isso em vista, os conselheiros cobraram os seguintes esclarecimentos. Primeiro esclarecimento que foi cobrado e protocolado na secretaria: qual o orçamento detalhado, plano e projeto para o futebol do Vasco para os anos de 2023, 24 e 25, que foram chancelados pelos nossos representantes dentro da SAF do Vasco. Segundo, como esse orçamento e plano estão no contrato e como os conselheiros e os sócios proprietários da associação poderão acompanhar se estão sendo cumpridos os termos do contrato. Terceiro questionamento: quais os objetivos desportivos para os próximos 3 anos, chancelados pelo Conselho de Administração e, consequentemente, pelos nossos representantes no Vasco da Gama SAF. Eu vou trazer para vocês agora o nome dos 14 conselheiros do Vasco que protocolaram o seu questionamento na Secretaria do Vasco. Em ordem alfabética: André Oliveira de Silva Pinto, Bruno Glassan Halfman, Eduardo Vinícius Corrêa Cassiano, Eduardo Cassiano, Felipe Passos Elias, Gustavo Luiz Gouveia de Almeida Júnior, Jaime, um sobrenome estranho, Ribeiro, José Henrique Carvalho Gonçalves, Júlio César Brant de Almeida, o Júlio Brant, Luiz Gustavo Fontena Jassus, Marcelo Dias da Costa Macedo, Ricardo Seixas Figueiredo, Vitor José Leite Medeiros, Vinícius Oliveira Almeida e Yuri Jacob Lumer. Então tá feito o registro para vocês aí. Não é apenas o torcedor do Vasco que encontra-se ansioso /
preocupado, sem muito norte do que vai acontecer. Porque é um sigilo total. A gente vai perguntar na coletiva, o Paulo Brax me respondeu que o Vasco não é Big Brother, para ficar vindo toda hora explicar e trazer informações a respeito do que está acontecendo no clube. Inclusive, na mesma resposta, ele diz que eles nem obrigação de vir a público trazer alguma satisfação tinha, mas acha importante, por isso ele estava fazendo, ou seja, ele tratou aquela coletiva ali como se fosse estou te fazendo um favor para vocês, torcedores / imprensa, que estão aqui hoje em São Januário. Então hoje esse é o clima. Então já começam a ter pressões internas dentro do clube em cima do Duque Estrada, que é um dos membros que tem cadeira na SAF, e também Jorge Salgado. Lembrando que são 7 cadeiras no conselho e só esses 2 têm cadeira cativa. Os outros 5, cadeira cativa não, tem cadeira, né? Essas 2 cadeiras são trocadas na próxima eleição agora. E as outras 5 são constituídas pela 777, que hoje é dona do Vasco da Gama. Sobre reforços, primeira informação apurada pelo companheiro Vene Casagrande, o Gilberto interessava não apenas ao Vasco, mas como o Atlético. O Atlético Mineiro vinha com mais volume e mais carga de negociação em cima do atleta, e o Benfica bateu o martelo. O jogador não retornará ao Brasil, pelo menos nesse momento. O Benfica julga que o jogador é importante para o plantel, para o elenco. Ele perdeu a titularidade, tem sido reserva do Benfica, mas é um jogador que joga com recorrência, numa eventual lesão ou até mesmo qualquer problema com o titular, eles contam muito com o Gilberto. Então o Benfica deu as negociações por encerrada e só faz qualquer tipo de negócio com o jogador quando acabar o campeonato português no meio do ano, tá bom? Então nem Vasco nem Atlético Mineiro vão poder contar com os serviços do lateral direito Gilberto, tá bom? Agora 2 despedidas. Primeiro, funcionária do Vasco nos 7 últimos anos aí como psicóloga, a doutora Maíra Ruas se despediu do Vasco da seguinte maneira: a vida é feita de ciclos e na semana passada o meu no Vasco se encerrou. Como não posto sobre as minhas atividades, deixo aqui o registro do último trabalho do grupo realizado na véspera de uma grande vitória em 12 de agosto de 22. Essa imagem representa todas as alegrias que realizei ao longo desses 7 anos com diferentes equipes, atletas, comissões técnicas e diretoria. Agradeço a todos os profissionais que confiaram no meu trabalho e aos torcedores e amigos que me apoiavam. Com certeza, saio uma profissional muito mais qualificada e experiente. Por isso, a minha gratidão a esse clube, que venham novos desafios. Assim se despediu a doutora Maiara Ruas, do Vasco da Gama. Agora, falando em despedida, quem também se despediu do seu ex-clube e está acertado com o Vasco da Gama é o volante Patrick de Luca. Ele publicou o seguinte em suas redes sociais: nunca é bom se despedir, mas os ciclos são importantes para o desenvolvimento e crescimento. Foram quase 3 anos defendendo as cores do maior do Nordeste. Muito aprendi aqui, me desenvolvi como atleta profissional e amadureci muito como pessoa. Guardo as lembranças da minha estreia como profissional, da conquista da Copa do Nordeste, que ficará marcada em minha vida, e do tão importante acesso à primeira divisão esse ano. No clube fiz muitos amigos, criei uma família e levarei todos no meu coração. Conversei com a minha família e com o meu staff, e a opção pela mudança foi uma decisão em conjunto, pois chegou a hora de dar um novo rumo para a minha carreira. Agradeço a todos os funcionários e a diretoria do Bahia pela compreensão e parceria ao longo de todo esse projeto. Do fundo do meu coração, obrigado. Foi assim que Patrick de Luca se despediu do seu ex-clube, Esporte Clube do Bahia. Tá bom, galera? Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. E logo mais à noite aí eu chego com mais informações. Então, para encerrar o vídeo aí, faço o registro de que o clima começa a ficar um pouco pesado também hoje já dentro do Vasco. O torcedor cheio de caramiola na cabeça, não anuncia ninguém. Essa semana agora começaram a sair vários clubes contratando e anunciando jogadores. A desculpa era Copa do Mundo. Não, esse ano o campeonato acabou mais cedo. O Vasco está dizendo que a pré-temporada só começa em janeiro. Beleza,
mas para você fazer a pré-temporada você tem que ter jogador. E hoje já são dia 14 do mês e até agora nenhum boneco pintou de forma oficial. A gente sabia que tinham 3 jogadores fechados, Patrick de Luca, Júnior Urso e Pedro Raul, e de última hora aí, de forma misteriosa, até agora ninguém sabe exatamente qual é a real versão a respeito do fato do Júnior Urso, uma verdadeira incógnita que surgem todos os tipos de teorias para poder se tentar justificar esse racha de última hora. Orçamento, mas como é que é orçamento se o Vasco está comprando o Pedro Raul por 2 milhões de dólares? Será que a questão que ele foi reprovado nos exames médicos, mas se o Vasco divulga isso aí, o Vasco pode tomar um processo? Porque se você fala que o jogador está com um problema físico e por isso reprovou ele no exame, se ele não serve para o Vasco, ele não serve para clube nenhum. E aí tu aposenta o jogador, isso é antiético, isso não pode, inclusive. Então dá-se uma desculpa qualquer. Mas nessa de dar uma desculpa qualquer, caso o jogador tenha sido reprovado no exame médico, a bomba estoura toda em cima do clube, enfim. São muitas perguntas, poucas respostas. E como disse Paulo Brax, o Vasco, na visão deles, agora não é Big Brother. E a gente que espere aí quando sair alguma informação. Enfim, vamos aguardar. Acredito que esse tipo de pressão política hoje já não faz muita diferença. Ainda que o Salgado queira falar alguma coisa, são 7 cadeirinhas e o clube associativo só tem 2. Quem manda é a SAF, são os americanos. É isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Qualquer momento que volta, nós estamos junto. Valeu!